o que a gente fez para hoje as nossas devoluções girar em torno de 0,02%. A gente tem uma promessa do produto, a gente tem uma comunicação voltada para aquilo. Na hora da entrega, nem sempre as empresas têm o seu caminhão próprio. Aí adianta você ter um trabalho excelente até aqui e no finalzinho, aquele cara que vai estar entregando o teu produto, você escolher uma empresa errada. O transporte, ele é uma extensão da empresa. Então, a partir do momento que tu entende que tudo aquilo que envolve o começo de um relacionamento com o cliente até o final, até chegar na porta da casa dele, faz parte da tua empresa, não é por, não, foi a transportadora. Não adianta você terceirizar uma culpa se foi você que contratou essa transportadora, né? As transportadoras têm que, querendo ou não, assim como o cliente também, ir virando a chave aos poucos e vai trazer muito mais produtividade. Porque se tu tem planilha de Excel no departamento, uma planilha de Excel no outro, uma planilha de Excel aqui, quando tu vê é muita planilha para te cuidar. Agora, quando tu consegue integrar essas informações, fica muito mais fácil tu gerir. Os teus dados estão ali na tua frente, fica muito mais fácil. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um episódio da segunda temporada do podcast O Braço Direito. E hoje, o tema que a gente vai estar falando aqui é um tema que eu gosto. Esse aqui é o meu campinho. Eu só sou quem eu sou hoje graças ao chão de fábrica, gente, ao processo ali fabril, né? Eu sou filho desse universo. No meu mundo, eu produzo vasos, né, em fibra de vidro. Para você que está aí nos acompanhando, você já ouviu, né? Já ouviu falando de vasos de cimento, vasos de fibra de vidro. E aquele cheiro da resina realmente é uma das coisas que hoje, né, mais me atrai. Quando eu vou lá para o setor fabril, para a fábrica, aquilo dali é como se é uma memória, né? Uma memória que eu fico lembrando passo a passo, desde o comecinho, todos os movimentos até agora. Hoje mesmo, eu dei uma passadinha lá na fábrica e sentindo aquele cheiro, eu fui lembrando de tantas coisas, fui dando uma volta ali na empresa, dei uma volta ali na expedição. E já que eu estou falando em expedição, é justamente esse assunto que a gente vai estar falando hoje. Hoje a gente vai estar falando aqui, gente, sobre logísticas, processos e atendimento ao cliente. E para a gente estar fazendo esse bate-papo aqui, do meu lado direito, a gente tem a Ellen Maganin. Ela que é psicóloga, ela é especialista em gestão de pessoas. Mais uma vez, Ellen, seja muito bem-vinda. Obrigada. E aqui, do meu lado esquerdo, nós temos o Gustavo Nazário. Ele que é empreendedor no setor de logística e ele é especialista no atendimento ao cliente. Gostaram, pessoal? Pessoal, olha só, antes da gente começar aqui com o Gustavo, deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje, as nossas devoluções na minha empresa, na Vasicor, ela gira em torno de 0,2%. Isso mesmo, gente, 0,2%. Vocês devem estar se perguntando, nossa, mas como que você atingiu um número tão bom? Nos acompanhe aqui nesse vídeo que eu vou estar mostrando para vocês o passo a passo, tudo que a gente fez para chegar nesse número. E uma das pessoas que me ajudou nesse processo foi justamente o Gustavo. Eu nem vou estar aqui mais apresentando o Gustavo, eu quero muito, Gustavo, que você se apresente, conta um pouquinho da tua história, porque é que antes do podcast ele começou a me falar, eu falei, não, para, conta essa história para todo mundo, porque ela é muito bonita. Legal. Erivelto, prazer estar aqui no Braço Direito, Ellen. Muito obrigado. É um prazer te receber, Gustavo. E realmente, o transporte, ele mudou a minha vida. Quando tu fala que tu começou no chão de fábrica, eu também comecei lá como ajudante de cargas com 16 anos de idade. Meu pai, ele é representante comercial do segmento do transporte também, então já era algo que eu ouvia todos os dias, ele falando sobre transporte. E eu me interessei sobre isso. Eu falo, pai, dá uma oportunidade lá para trabalhar contigo, que eu quero. E ele, Guga, beleza, só que tu vais começar lá no chão, tu vai começar lá como ajudante de cargas. E eu, tranquilo, vamos para cima, numa oportunidade, na época a gente trabalhava como diarista, então todos os dias indo, só que eu sempre pensei lá na frente. Mesmo naquela época eu entendia que eu queria uma oportunidade no escritório, que eu via que era uma oportunidade melhor trabalhar no escritório. Mas a minha disciplina já como ajudante no chão de fábrica, ela já era diferente dos demais que trabalhavam comigo. Surgiu a primeira oportunidade, fui para a expedição. Dentro aí agora falando da parte administrativa do transporte, eu cheguei a passar pela parte operacional inteira. Então, expedição, pendência, arquivo,
Virei, depois de um tempo, né, encarregado de expedição também, então toda a parte de avarias, toda a parte de liberar caminhões, enfim, a parte burocrática em si do transporte, que é a que demanda realmente mais trabalho, eu estava ali fazendo com meus 16, 18 anos de idade, ali entre essas duas faixas etárias. Logo após eu saí dessa transportadora e fui para outra. Aqui foi um divisor de águas gigantesco, porque eu aí já estava na parte administrativa, só que tem um ponto bem legal, Erivelton. Em casa, eu falava assim, mãe, eu quero ser vendedor igual o pai. E a minha mãe um dia, cara, isso eu não esqueço até hoje, minha mãe um dia falou assim, Gustavo, mas tu não é igual ao teu pai. Porque teu pai, ele é conversador, onde ele chega, ele é carismático, isso aqui já é veia dele. Ser vendedor é dom. Olha só, a cultura da minha mãe já fala, e tu não é assim, tu não é tão despojado, tu não é... Falei, mãe, não, mas eu quero. Pedi a oportunidade nessa transportadora, não tive. Nessa outra, quando eu saí, eles começaram a ver esse meu lado de negociação, de atendimento, mesmo eu não fazendo isso, eu não era responsável. Só que como era uma agência menor, fazia um pouquinho de tudo. E na parte comercial foi onde eu comecei a me destacar. E o gestor começou a julgar. Olha só, faz cotação também. E nas cotações, eu pensava mais no quê? Entregar a solução para o cliente. Porque aonde eu trabalhava era uma das transportadoras mais caras do país. Ela vendia muito valor. Preço, dependendo da situação, ela recusava clientes de faturamentos acima de 7 dígitos tranquilamente, se ela visse que a conta não fechava para ela. E aí, eu conheço a transportadora e isso aconteceu comigo. Quando eu pedia preço, aqui não é preço, aqui é qualidade. Ponto. E deu, não tinha para onde correr. E a parte boa era que eu chegava pro cliente e falava assim, quando que o teu cliente, né, quer receber a mercadoria? Gustavo, hoje é quarta. Tem que entregar sexta-feira lá em Bragança Paulista. Eu olhava na relação de praças, 4 dias. Ixi, é 2 dias úteis, como é que eu vou entregar? Vou dar jeito. Então eu corria atrás de toda a operação pro cliente e entregava. Cansei de ficar meia-noite ligando para centro de operação, né? Oi, chegou a carga? Não chegou? Já tem que colocar no caminhão que vai sair tal horário. Eu comecei a entender muito de operação. O vendedor que não conhece o processo não sabe vender. Por que o Erivelton é tão bom naquilo que faz e vende muito bem a Vaso? Porque ele conhece todo o processo da Vaso. Então fica tranquilo a gente vender isso. E como eu aprendi muito de operação, porque vim da operação, para mim era muito fácil falar de transporte, vender para o cliente. Eu falava, não, a operação da empresa é assim. E aí esse é um ponto importante, ela sempre bateu muito forte em cima disso, né? E mostrar, olha, não, nós vamos entregar no prazo que o cliente quer. Monitora, vai atrás. Enfim, o que for preciso dentro da empresa, faça para o cliente entender a nossa operação. Dava liberdade para isso. E vindo depois desses anos, eu comecei a entender que o cliente ele gostava muito do Gustavo. Muito do Gustavo. E a transportadora não entregava aquela região que o cliente pedia para mim. Dizia, cara, perdi o cliente. Perdi faturamento. Perdi dinheiro. Agora vamos pensar como que eu vou solucionar isso. Vou precisar achar transportadoras que são especialistas. Eu não posso perder esse cliente por conta de um erro ou de uma empresa que não está querendo realmente abraçar, não está tendo empatia com o cliente. Porque ela errou. Só que por muitas vezes ela não reconhece isso. E o grande erro da empresa, quando ela erra, é querer baixar preço para reconquistar. É o pior erro. Porque eu errei. Não, mas olha só, vou fazer uma tabela melhor e vou te entregar no prazo. Peraí, a conta não vai fechar. Tu vai baixar o teu lucro para ser melhor. Não está encaixando. Então eu comecei a olhar esse cenário. Ainda assim, fui coordenador de transporte. Voltei para essa primeira transportadora. Fui coordenador comercial, desculpa. Depois voltei como gerente de unidade. E logo após isso, montei uma empresa intermediando cliente e transportadoras que são especialistas em suas regiões. Então aqui, esse é um detalhe que eu gosto de trabalhar com a empresa que conhece. O Guga conhece, Criciúma conhece. Se botar o Guga em São Paulo, ele não vai ser tão bom. Ele vai ter que pedir informações para as outras pessoas de como que é a entrega em cada região. Aí a gente vai ter um problema. E não vai ser tão efetivo quanto o Guga. Sabe? E aí hoje eu tenho 3 negócios
né? Então, que é a GV Soluções em Transporte, que é uma plataforma de gestão de fretes, que é um outro detalhe que a gente pode entrar depois aí. Eu tenho uma plataforma de gestão de WhatsApp, que é onde o cliente também é uma dor gigantesca dos clientes. E por último, uma mentoria que se chama Clínica de Valor, que é especializada na área da saúde, em atendimento e vendas. Tudo bem, deixa eu te fazer uma pergunta já para você finalizar isso daí. Essa tua última empresa é atendimento ao cliente, certo? Deixa eu te fazer uma pergunta, Gustavo. Aonde você se especializou no atendimento ao cliente que te fez entender que mais tarde, né, você identificando ali, começando a trabalhar com essas clínicas ali, médicos, enfim, você foi encontrar essa dor, falando, opa, peraí, eu estudei tanto sobre o atendimento ao cliente, porque a logística é isso, né? Ela é montada para atender o cliente, né? Me diz, cara, o que te fez tu abrir essa empresa com atendimento ao cliente? A dor do médico, a dor do profissional. Por quê? Quando a gente sai da faculdade, qualquer lugar que a gente sai, em termos de graduação, a gente não entra na parte de vendas e de atendimento. A graduação não te ensina isso. Tu é obrigado a, quando finalizar, estudar ou te especializar. Boa parte não faz isso. A parte médica, principalmente, porque a minha irmã, ela vai se formar agora em medicina no final do ano, meu namorado dela se formou na metade. Então, principalmente, eu tô acompanhando ela há 6, 7 anos. Não tem tempo para fazer outra coisa. Eles são especialistas técnicos, principalmente nessa parte médica, assim como dentista, enfim. Eu comecei a entender, cara, pessoas. Todo mundo tem dor com pessoas. E o que tem mais reclamação, se tu for pesquisar na internet, e nos últimos anos está tendo muita, na roda de amigos é o que mais tem, reclamação por parte do atendimento das clínicas. Falei, cara, eles estão com problema de pessoas. Se fosse só das clínicas, né? Se fosse só das clínicas, né? Expande esse teu negócio aí. E aí eu comecei a notar, bom, cara, na transportadora, eu era o mais novo vendedor de Santa Catarina. Todo novo colaborador das unidades, que eram os comerciais internos, eles ligavam, Gustavo, seguinte, entrou um cara novo, vai pro comercial interno, treina ele pra mim. Porque, o teu gestor fala muito bem de ti, toda vez que a gente se encontra, ele rasga elogios pra ti, e eu quero mandar ele aí. Todo novo colaborador eles mandavam para Criciúma, eu treinava, ele fazia visita comigo, mas a parte interna eu treinava ele sobre o atendimento, sobre como oferecer a transportadora para o cliente, abordar o cliente. E aí com isso hoje dentro das clínicas, é isso que eu faço, eu tiro esse fardo do gestor que por muitas vezes não sabe como treinar o colaborador. Não sabe mesmo. Gustavo, linda a tua história, cara. Eu peguei aqui, até anotei alguns pontos para eu não me perder. A faculdade, como você mesmo falou, eu costumo falar, ela ensina o profissional a se tornar um médico, a se tornar um contador, a se tornar um advogado, um nutricionista, um arquiteto. Mas a partir do momento que você sai da faculdade e monta o teu escritório, tu não é mais um desses profissionais que eu citei. Você se torna o quê? Um empresário. Só que na faculdade ninguém ensina isso. Aí você tem que mergulhar e estudar, nos ouvir, nos acompanhar, se inscrever no braço direito para aprender, né, a empreender. Olha que história linda, Ellen. A gente fala tanto sobre isso, né? Olha o perfil dele. Ele começou de ajudante. E hoje tu tem 3 empresas, né? E hoje ele é um empresário com 3 empresas. Eu já tô vendo ali, já tô sentindo, tava conversando com ele essa semana, que tá vindo mais coisas, sabe? Então, o que faz, Ellen, uma pessoa sair de um ajudante a ter 3 empresas? Ellen, tu que é psicóloga. Então, até eu vejo muito bacana, e a gente já falou isso em outro podcast, né? E o Gustavo nada mais é do que a personificação de alguns pontos e alguns pilares que a gente havia comentado. A tua curiosidade, a tua proatividade, o teu dinamismo, né? Porque o que a gente vê muito hoje em dia? A pessoa, ela entra numa empresa, eu fui contratado para fazer determinada função, ponto, eu vou até aqui. Se tem algum problema para resolver ou outra coisa, essa responsabilidade não é minha. E pelo o que você me contou, todas as burocracias, responsabilidades
tu tomava essa autorresponsabilidade para resolver e solucionar a dor do cliente, pensando na empresa e pensando no cliente. Então, o que eu vejo, empreender, ele nada mais é do que um comportamento. Tu já era um empreendedor dentro de outras empresas, né? Porque tu tinha esse comportamento de autorresponsabilidade, autogestão, treinamento, tudo mais, tanto que hoje, né, se tornou essa história. Sim. E até questionando assim, o que levava você a ter esse amor, digamos assim, essa paixão pelas empresas? Foram duas, né? Sim, que tu foram passou duas, assim. Foram duas. Te moldou, né, inclusive? Realmente a segunda transportadora, ela abriu um horizonte, ela me mostrou um caminho muito maior, até porque é uma das maiores do país, mas realmente foi treinamento. Dentro da empresa, o foco deles era fazer com que a gente amasse a empresa, mostrasse pra gente que, de fato, o nosso ganha-pão viria dali. Legal. E outro ponto importante é o desenvolvimento profissional. Então, eu fiz cursos, por exemplo, dois cursos, dois de neurolinguística voltado para vendas dentro da empresa. E esse cara, eu acho que eu devia ter uns 21, 22 anos. Ele mudou a minha vida. Tanto é que tem a música Além do Horizonte do Jota Quest, eu ouço ela até hoje. Quando eu vou fazer qualquer coisa que me deixa ansioso, eu ouço para lembrar daquele treinamento que eu tive. Que show! Porque assim, por isso, o treinamento da empresa e a forma com que eles tratavam os colaboradores faziam com que a gente dizia, não, cara, essa empresa, ela não tá... o valor que ela cobra, por exemplo, num serviço, não é só porque ela está fazendo um transporte, ela faz muito mais do que isso. E é uma quantidade gigante, né, de colaboradores, e eles conseguiam fazer isso com todo mundo. Que bacana. Gustavo, muito legal. E um outro ponto, Gustavo, que eu queria abordar aqui, que você acabou de falar, mas eu queria me aprofundar um pouco, Ellen. Eu vejo que o Gustavo... Você tem quantos anos, Gustavo? 33 anos, bem jovem, mas ele já tem um nível de maturidade no mundo do empreendedorismo muito elevado. Né, por ter começado tão jovem e ter esses mentores, né, ali no passado, essas empresas. Você comentou, Gustavo, que até me citou como exemplo, porque o Erivelto faz tão bem o trabalho dele, porque ele entende muito bem o mercado, né? E você falou do cliente por uma outra forma, né, por um outro ângulo, mas eu gostaria que você se aprofundasse, porque na minha percepção, existem dois mundos que a partir do momento que você entende, você voa no teu negócio. Eu gostaria de saber se você concorda com isso, que para mim é entender o mercado muito bem e entender o cliente, né? Você concorda com isso, Gustavo? Sim. A gente precisa entender qual é o mercado, quais são os nossos concorrentes, para saber como agir quando o cliente tem uma dificuldade. Porque o cliente ele vai te trazer um problema. E tu tens que fazer o quê? Por que ele tem esse problema? O meu mercado está entregando isso para ele. Como que eu vou nadar na contramão desse mercado para entregar um atendimento diferente para ele? Então eu preciso entender realmente qual é a maior dor dele a respeito do transporte. Se para ele um atendimento de excelência faz sentido ou se o produto dele não faz. Vamos lá, cliente do descartável, por exemplo. É um cliente que não tem tanto valor agregado. Se ele contratar uma transportadora, exemplo de onde eu trabalhava, não batia preço. Então eu começava a entender, cara, a dor dele... ela é uma dor que eu, dependendo da situação, não vou conseguir tratar com essa transportadora. Para quem está nos ouvindo, eu entendi, né? Tá. Mas nem todo mundo entende. Por que o descartável? O descartável ele tem um baixo valor agregado e ocupa muito espaço dentro do caminhão. Quando você se refere a descartável... Descartável, copo plástico, garfinho, canudo, pratinho. Um metro cúbico daquilo ali é muito barato, vamos dizer assim. Eles não conseguem pagar, né, um transporte caro para sair daqui lá para o Nordeste, por exemplo. Sim, não bate. O custo do transporte numa linha longa, por exemplo, quando fala do Nordeste, vale muito mais a pena para ele fechar um caminhão ou mandar, às vezes, numa carga lotação, por exemplo, que a lotação é quando tu consegue colocar ali 2, 3 entregas dentro de um veículo, ou, dependendo do porte da venda que tu vai fazer, numa carga fechada. Então, quer sair de uma empresa e entregar em outra, né? Fazer essa contratação. Olhando para isso, hoje dentro da GV eu tenho essas soluções. Por quê? Com uma transportadora eu não consigo atender. Só que, cara, tinha aquele cara que queria o meu atendimento. Falei, eu preciso achar alguém que seja responsável, que tenha comprometimento, ética, que seja um cara empático também, que entenda a dor do cliente, para me ajudar nessa.
Então, quando eu fecho contrato com transportadores, por exemplo, eu já vou nessa linha de raciocínio. Ô, Gustavo, é muito legal, Ellen, ouvir o Gustavo falando, porque a gente enxerga, né, simplesmente que ele sabe do que ele está falando. Ele está no campo de batalha. Ele não é esses empresários aí que vai para um podcast ou está querendo ensinar outras pessoas a empreender, a ficar milionário, a ganhar dinheiro sem saber. Quando o cara começa a falar, às vezes eu estou em casa, deixa eu estudar sobre alguma coisa. Vou lá no YouTube, pesquiso ali, vou correr, sei lá, e coloco o fone no ouvido. Cara, 3, 4 minutos, é que esse desgraçado fez eu perder a minha corrida, vou ter que parar e procurar uma coisa interessante. Porque ele é o cara que fala, mas tu já percebe, tu escuta 1 hora desse cara e não tira nada, não tem conteúdo. É tudo teórico, sabe? E o Gustavo tá aqui, sei lá, 5, 10 minutos, a gente já vê que ele tá no campo de batalha, ele tá ali com as mãos sujas, tá sangrando, ele tá falando com as pessoas. Quando você falou ali do descartável, me chamou muita atenção. Sabe por quê? Porque eu trabalho com vasos. Ele é muito resistente, tu sabe disso, tu já viu até um vídeo meu pulando em cima do vaso para mostrar a resistência. Mas eu quero que esse produto chegue em perfeitas condições para o cliente. E é uma outra coisa que, para quem está no campo de batalha, sabe de uma forma bem profunda que, quando eu recebo um vendedor como o Gustavo, eu falo assim, Gustavo, mas quem são as empresas que são teus parceiros? Né? Aí depois eu queria que você se aprofundasse nisso. Parcerias fora do estado, porque como a Vascor vende para o Brasil inteiro, a gente nem sabe quem vai estar lá na ponta, né? Eu queria que você entrasse, abordasse esse ponto daqui a pouco. Porque esse não é o ponto. Ellen, para pensar. Uma transportadora, quando coleta os meus produtos, eles não coletam apenas vasos ou caixas. A gente chama de vizinhos, né? Então, quando eu perguntava para o vendedor, cara, mas quem são as empresas que você também coleta? Aí ele fala assim, confecção, ótimo, gosto. Descartáveis, ótimo, gosto. Barra de ferro, não quero. Por que, Gustavo, que eu não queria barra de ferro? Por conta da avaria, realmente, né? Quando tu trabalha com esse perfil de produto, dificilmente tu vai colocar um produto frágil do lado e não vai avariar. Que no nosso caso, nem é que o produto é frágil, mas uma barra de ferro pesada, com o cantinho afiado, sair daqui para Manaus, nesse vai e vem, freia, acelera, estrada ruim, não sei o quê, vai ralando. Até se for pegar uma máquina, né? Ele vai avariar. Se for pegar uma caixa de confecção, ele vai rasgar. Tem empresas que fazem embalagens, por exemplo, de plástico. Vai bater ali, vai rasgar, vai machucar o produto. Aro de caminhão, tem muito aqui na região. Dá um freio, aquele aro sai lá, bate lá na frente, não tem... Né, é importante que a gente entenda o perfil da transportadora para mandar o seu produto. Não adianta simplesmente ir lá contratar ele, porque o frete, tu gostou muito do valor do frete, tu queria muito o valor do frete. Só que quando tu vai começar a entender o perfil, tu vai ter um problema muito maior. Porque quando ele começar a te dar problema, aquele frete vai sair caro. Porque às vezes as pessoas, elas, por ser essa questão do imediatismo, né, acabam olhando necessariamente o preço naquele momento, mas e o custo que vai ter? Sim. Quando chegar o produto avariado lá na casa do cliente, aí tu tem que, né, ter esse custo para voltar, mandar um outro produto. Ellen, ótimo isso que você colocou. Isso para mim é detalhe, bem entendendo que se o produto chega danificado, a gente vai ter um custo, sim. A maioria das vezes existe um acordo, né, entre o cliente e a transportadora, sei lá, traga o produto de grátis para eu de graça, não sei o quê. Esse não é o ponto. Não. Tá longe de ser o ponto. Esse não é o ponto mesmo, Ellen. O ponto aqui é a insatisfação do teu cliente lá na ponta. Que às vezes o cara tá esperando aquela roupa, sei lá, aquele vestido para usar no aniversário, o vaso para uma inauguração. E aí? Chegou avariado, sabe? E aí, sabe? Né? E agora tu imagina o empreendedor que montou um negócio hoje. O que vai fazer ele vender mais é o pós. Se ele contratou a transportadora errada, entregou mal, a primeira impressão que o cliente teve dele já foi ruim. Ô Gustavo, pegando isso, vamos falar de posicionamento de marca também, que vai bem de encontro com isso. A gente se posiciona trabalhando para a elite. Na hora, né, se você está em casa, está montando uma empresa ou está nesse segmento posicionado para elite, Gustavo, o que é que você recomenda na hora de esse empresário estar buscando uma transportadora? Que transportadora seria ideal para ele? Seria o menor preço? Não. Na verdade, assim, o que vai fazer o preço para todas as transportadoras, ele é muito relativo ao volume que tu tens. Então, tu pode chegar por muitas vezes em uma transportadora menor e aí tem outro ponto. Queres vender para onde? Isso é importante, tá? Tem muita gente que quer vender o Brasil todo, mas ainda não tem condições de vender o Brasil todo.
Por quê? Não tem uma demanda inicial, sabe? Então, eu tenho um representante do Nordeste, começou agora, ok. Entenda que dificilmente tu vai conseguir um valor tão agradável para vender o teu produto para lá, porque tu não tem demanda. Agora, quando tu vai fazer essa negociação, por exemplo, quando a gente fala de preço no transporte, vai depender muito do volume que tu vai entregar para aquela transportadora. Porque ela vai fazer a conta, olha, se eu tenho só um copo para mandar, eu tenho um custo para pegar esse copo. Porque o meu caminhão está se deslocando, eu tenho lá uma comissão de um agenciador que faz uma coleta lá na região de Criciúma, vai ter todo um custo de transferência até chegar lá na ponta, então tem todo esse processo. Então a transportadora vai fazer essa conta. Se tu tiver volume, já muda o cenário. O preço já começa a ficar um pouco mais atrativo para o teu negócio. Então quando tu chamar uma transportadora para negociar, o primeiro ponto é entender a operação dela, se vai de encontro ao teu produto, se vai de encontro às tuas diretrizes. Porque assim como um colaborador, quando tu contrata ele, né, eu acho que ele vai falar muito melhor disso do que eu, tu tens os teus valores dentro da empresa. A transportadora, ela não deixa de ser uma extensão da tua empresa. Exatamente. Total. Quais são os valores dessa transportadora a respeito disso? Eu tenho, por exemplo, a minha primeira impressão com as transportadoras é quando eu mando uma mensagem para ela e, cara, ela não me responde. Por muitas Já começa aí, né? Eu fiz recentemente um bid para colocar dentro da plataforma e veio 60 transportadoras. Eu fechei com uma. Uau. Eu acredito. Acreditamos, né? Por quê? Todos eles que vinham me apresentar as transportadoras, eles não estavam apresentando... Não que o cliente seja ingênuo, não é isso. Só que eles estavam apresentando a transportadora para um cara que veio do processo da transportadora, da parte operacional. E quando eu vou conversar com a transportadora, eu falo muito mais de operação do que de preço. Porque dependendo do que ela me falar na operação, eu mato o preço dela. Exemplo, como é que tu atende o Nordeste? Primeiro, quantas unidades tu tem? Eu tenho 5 unidades. Quais regiões? Eu atendo o Brasil todo. Mas 5 unidades para atender o Brasil todo? Vai ser muito parceiro. Mas vamos lá, onde é que é a tua unidade? A unidade é em Salvador, Feira de Santana. Perfeito. Tu atende o Nordeste 100%? Sim. Como tu atende o interior da Bahia, que é gigantesco? Eu tenho 2 parceiros que fazem entrega lá para mim. Então, cara, aqui eu já estou quarteirizando a entrega. O que isso significa? Vai juntando o preço dessa galera. O que coleta, o que transfere, o que recebe, o que carrega para entrega, o que faz agora a entrega para o Erivelton, que vai fazer a entrega no interior da Bahia. O custo desse frete aqui vai ser absurdo. E sem falar que se existir uma avaria ali, entre um e outro, esquece. Porque ninguém vai querer assumir essa bronca. Ninguém vai querer. Ninguém quer fazer a volta também? Não. Ninguém quer fazer a volta também. E sem falar também, Ellen, que quando o vendedor chega, ele vende uma coisa. A gente nunca sabe como que vai ser essa entrega lá na ponta, porque não sou mais eu e você. Já envolveu um monte de gente lá na ponta. E uma outra coisa também, Gustavo, envolvendo isso daí. A gente vem falando aqui, nessa segunda temporada, abrindo todos os setores da Vazicor. Todos eles, né? Que como você bem sabe, né? Eu comecei do zero, você já me viu sujo lá na fábrica, né? Trabalhando. Já viu o Gustavo falando isso? Pintando lá, de pó, já viu, né? Isso mesmo. Então, quando a gente... É uma empresa que começou do zero, tivemos muita dificuldade, a empresa já quebrou e tudo, mas hoje nós somos uma das maiores empresas do segmento, tá? No Brasil. E a maior com relação à fibra de vidro. Nós somos a maior fábrica de vasos de fibra de vidro do Brasil. Então nós decidimos abrir todos os setores justamente para isso, para mostrar o que foi feito e o que, né, deu certo. E lá no começo do vídeo eu fiz uma promessa, né, Ellen? O que a gente fez para hoje as nossas devoluções girar em torno de 0,02%, que é um número muito baixo. Mas vamos lá, uma das coisas que a gente fez, só uma, tá, gente? Dentro da logística, só uma delas foi... Quando a gente pensa em definir o mercado, né, a gente define um determinado público, o nosso público ideal. Depois disso a gente trabalha branding, depois disso a gente vai para o marketing digital, que a gente atua muito forte buscando esse público. A gente tem uma promessa do produto, a gente tem uma comunicação voltada para aquilo. É isso que a gente vende para os nossos clientes, arquitetos, paisagistas e por aí vai. A gente tem uma embalagem muito bem feita, então toda comunicação ela é muito bem feita. Só que você falou uma coisa muito importante. Na hora da entrega, nem sempre as empresas têm o seu caminhão próprio. E no caso da Vazicor a gente não tem, que não faz sentido. A gente tem parceiros. Aí adianta você ter um trabalho excelente até aqui,
e no finalzinho, aquele cara que vai estar entregando o teu produto, você escolher uma empresa errada, que vai de encontro de novo com o que você falou. Aí você vai lá, chegar no teu cliente, você está prometendo um vaso de qualidade, um vaso de alto padrão, tem uma embalagem bem feita, que não vai errar no prazo, na data de entrega. Aí chega lá um caminhão velho caindo aos pedaços. Não acontece isso, Gustavo? Uma pessoa que nem tem um uniforme para se apresentar, não tem um crachá na frente, nenhum treinamento. Às vezes, desculpa, isso acontece, né, no mundo, mas essa empresa lá na ponta, como ela não preza valor, e sim o menor preço, ela não contrata bem. Aí chega um cara lá, às vezes, enfim, né, tadinho, uma pessoa que não dormiu direito, uma pessoa que às vezes é envolvido, infelizmente, no mundo das drogas, que isso a gente tem que estar falando também. Então chega uma pessoa nada a ver, ou a empresa nada a ver com aquilo que foi prometido, e durante todo o atendimento o cliente foi passando setor por setor, a experiência dele foi maravilhosa e a gente pecou ali na ponta final. Você concorda com isso? Sim, até porque nós somos a cara de vocês, né? Eu digo nós porque a respeito do transporte, nós somos a cara de vocês. Quando eu entendi isso, eu nunca mais olhei preço na logística. Não adianta. Eu acho que o principal é entender, né? Resumindo essa fala de vocês, a parte da logística, né? O transporte, ele é uma extensão da empresa. Então, a partir do momento que tu entende que tudo aquilo que envolve o começo de um relacionamento com o cliente até o final, até chegar na porta da casa dele, faz parte da tua empresa, não é por, não, foi a transportadora. Não adianta você terceirizar uma culpa se foi você que contratou essa transportadora, né? E é muito legal isso que tu falou sobre a questão de valores, que a gente fala muito sobre cultura dentro da empresa e tudo mais. A gente tem que olhar qual é a cultura, o comportamento do colaborador. Por que daí a gente não olha também do nosso parceiro, né? Então vai ter essa incompatibilidade. Até, Erivelto, é importante a gente trazer isso aqui. Eu acho que tu vai lembrar muito bem, né? Nós treinamos tão bem os nossos colaboradores, né, ali da expedição, que eles realmente têm que proporcionar uma experiência para o cliente. Não é apenas embalar um vaso, realmente, quando o cliente abre a caixa, ele tem que ter a sensação que ele está abrindo um presente, né? Então, a gente cuida desde você embalar, colocar a etiqueta, colocar na caixa, se está correto, a informação não é nada muito torto, não é de qualquer jeito, né? Então, tudo isso eles têm esse cuidado. E teve uma vez que nós tivemos uma transportadora que eles chegaram lá, né, para recolher os nossos produtos, e eles começaram a jogar a caixa. Na hora, o nosso funcionário, como estava bem treinado, né? Não, para, não é assim. E no mesmo dia a gente já nos programou para cancelar, né, esse relacionamento, porque não faz sentido. Se quem está lá na ponta não entende que, apesar dos nossos produtos ser resistentes, tu não tá trabalhando ali com algo que tu vai, né, jogar. Teve gente que comprou esse sonho. Sim. Tem gente que tá lá esperando, como você mesmo disse, para uma festa, para uma inauguração ou algo do tipo. Então, a probabilidade de chegar uma avaria, porque quem está ali no caminhão não foi treinado para isso, né, é muito grande. Então, é muito importante entender quem eu quero como parceiro, né, na minha empresa, porque sim, ele faz parte desse meu ecossistema. E assim, claro que não é uma regra, mas como que o vendedor da transportadora se apresenta no teu negócio? Cara, eu conheço alguns que, assim, olhando para como eles se apresentam, eu já digo, cara, não dá, sabe? Não tem problema, eu vou ouvir, eu acho que a gente não tá aqui em papel de julgar ninguém. Essa primeira impressão a gente vai ter, é normal, nós temos 2 segundos para ter a primeira impressão, então a parte visual ela manda muito. Muito. E aí depois, claro que na conversa tu vai entender. Mas o que eu me refiro é o que tá por trás disso. Tudo comunica, né, Gustavo? Porque se o vendedor, se o meu entregador é a cara de vocês lá no cliente, o vendedor é a minha cara na tua empresa. Perfeito. Tá apresentando a tua empresa. Então, assim, se o meu vendedor ele não tá bem apresentado, como é que vai ser o meu entregador, cara? Se esse é o cara que negocia. Exatamente. Sabe? Se esse é o cara que tá lá negociando, que tá vindo para falar de valores contigo, sabe? Para negociar preço, que esse cara ele tem que ser de fato um executivo.
A empresa, a gente fala aqui muito, Gustavo, que a empresa ela é a cara do dono, tá? A empresa ela é a cara do dono. E eu tive a prova disso muito cedo na Vasicor. Sabe como? No começo, nós tínhamos o vaso de cimento e a gente estipulava um raio de entrega que era em torno de 200 quilômetros. Até um pouquinho mais. Depois a empresa foi crescendo, a gente começou a expandir para Porto Alegre, ali para Serra Gaúcha, mas a gente entregava mais aqui em Santa Catarina. Então eu tinha um caminhãozinho, eu mesmo carregava, pegava um colaborador e ia comigo fazer as entregas. Quando eu chegava numa empresa, que eu via a empresa desorganizada, que eu perguntava para um funcionário da empresa, né, da floricultura no caso, onde era para descarregar, ninguém sabia, eram pessoas meio que jogadas, atendiam as pessoas de qualquer jeito, a empresa tinha um vaso aqui, uma planta acolá, era tudo desorganizado, cara, era incrível. Quando eu via o dono, conhecia o dono era totalmente desorganizado, igualzinho à empresa. Incrível, tá? Às vezes eu ia em outra empresa, cara, tinha horário de entrega, tudo organizadinho. Chegava lá, o cara, olha, é aqui que você tem que descarregar, os vasos têm que ser colocados naquele ponto. Tinha pessoas para me ajudar a estacionar o caminhão. Quando eu ia fazer entrega naquela empresa, eu não levava ajudante. O próprio time me ajudava a descarregar os vasos. Cara, era tudo muito organizado. Quando eu conhecia o dono, organizado, pessoa séria, educada, tratava bem os colaboradores, os fornecedores, assim como ele também tratava bem os clientes. Então, para ele não tinha essa seleção, vou tratar bem o cliente e o resto que, né, eu não vou aqui dar atenção. Mas não, ele era todo esse combo. Então, isso que você está falando, cara... tem outro ponto que eu esqueci. E esse cara desorganizado, na grande maioria das vezes, ele não pagava o boleto em dia. Também. Porque já é desorganizado. Né? Isso, porque é tudo desorganizado. Então, não recebia nota, o boleto não chegou. Chegou, além de entregar em mãos, era mandado por e-mail. Mas ele era desorganizado, ele era bagunçado. Então, isso que você está falando, eu assino embaixo, né, Ellen? Total. É complicado. O transporte, ele tem esse defeito ainda. O transporte hoje... Eu sou um cara que eu gosto muito de tecnologia. Eu sou um cara que eu estou sempre... Tanto é que um dos valores de todos esses 3 negócios que eu falei aqui para vocês é inovação, comprometimento, atendimento ágil, responsabilidade e empatia. Esses valores são inegociáveis dentro de todos os negócios. E o primeiro é a inovação. Porque eu estou sempre pensando em uma forma de facilitar a vida do cliente, mas não só do cliente, de todos que estão envolvidos no processo. Por isso, por exemplo, a plataforma ela foi feita. Eu comecei a entender a dor do cliente, é uma dor da transportadora também, então vou facilitar para os 2 lados, certo? É esse meio de campo, e o principal, né, tu conhece tudo, tu tens a visão sistêmica, e o grande diferencial, até que você mencionou no começo, né, o entendimento do Erivelto é o todo. É o todo. E às vezes o empresário que está ali, né, na linha de frente, na ponta, começando agora, ele não tem esse entendimento, essa profundidade. Então, nada melhor do que a gente contratar um especialista realmente para nos direcionar, que é inclusive o que você está fazendo agora nas clínicas também, né? Sim, também. Porque essa parte da inovação... Querendo ou não, por exemplo, a gente indo para a inteligência artificial, ela veio para nos ajudar, para sermos mais produtivos. Então eu ainda vejo muitos empresários, quando eu falo dessa parte cultural, e as transportadoras são assim também. As transportadoras, para mim, que estou dentro conversando com elas, eu vejo que assim, elas são muito antigas a respeito disso. Para te fazer uma integração API, para te fazer uma integração EDI, que são alguns arquivos para mostrar rastreamento, Sim. ocorrências, parte de cotação. Cara, é uma... Por que isso, Gustavo? O dono não quer, ele não está aberto para isso? Porque parece né? Que por muitas vezes tem medo de mostrar o rastreamento do negócio. Olha só. Porque tem que alimentar, né? Quando eu te ligo, por exemplo, eu vejo lá no rastreamento uma informação, dependendo da ligação que eu faço com essa integração, eu posso te mostrar mais coisas que às vezes eu não queria. Então, por um lado que o conhecimento, né, informação é poder, na verdade, para alguns isso acaba não sendo benéfico, né? Até que ponto que eu quero que isso seja benéfico? Qual a faixa etária de idade dessa turma de que você conversa? É um pouco mais elevada? Cara, 40? É um pouco mais... 40 mais, tranquilamente. Eu acho que é por isso, Gustavo. A gente até abordou esse ponto aqui, não é por maldade, tá?
eu acho que é o medo do desconhecido. A tecnologia ela é muito desconhecida. Então ele tem medo de ser passado a perna, às vezes ele prefere uma planilha de Excel porque ele tem acesso, ele conhece, às vezes está falando com os clientes porque a tecnologia, o desconhecido, ele assusta, né, Ellen? Muito, e inclusive eu vejo, né, que algumas pessoas atrelam a tecnologia com muita burocracia, com muita... Não, isso é muito difícil, a pessoa não quer nem entender, porque já tem ali uma questão cultural que é muita informação, que isso é difícil, porque quando a gente fala de integração, num primeiro momento, tu até me corrige se eu estiver errada, né, a gente tem que dedicar um certo tempo e um certo período para... né, fazer a integração, a mudança, treinar os colaboradores. Então, logo, eu não olho o benefício que isso vai me dar, eu olho a dificuldade momentânea que vai me trazer, né? Então, é não ter essa visão lá na frente do, né, curto, médio, longo prazo, que faz com que eu nem queira ouvir, nem queira fazer uma melhoria dentro do meu negócio. E assim, é que a gente não precisa virar a chave do dia para a noite. Não. Uma coisa bem legal que a transportadora fazia era o seguinte: a partir do ano que vem, vai entrar em vigência o manifesto eletrônico. Então, a partir de janeiro de 2024 vai entrar, beleza? Beleza. Janeiro de 2023, treinamento. E, pessoal, seguinte, o sistema já está rodando. De janeiro de 2023, nós temos até janeiro, já agora. Então, um ano antes, eles já começavam a fazer o processo sem aquela cobrança para o pessoal já ir se acostumando. Todo mundo que entrava. Quando entrava em vigor a lei... a empresa estava assim, ó, tranquila, porque já era padrão dela. Legal. Certo. As outras transportadoras entrou em vigência. Corre. Muda tudo. Agora Faz corre, tudo. senão não vou conseguir. Isso faz o quê? Prejudica o cliente dele. Porque a carga não saiu hoje porque deu problema no Cefaz, ou deu problema na emissão do manifesto, ou deu problema em qualquer situação aqui de parte de liberação de veículo, porque não estava em dia, não se programou, não se preparou. Quando a gente fala da integração, é a mesma coisa. Começa com uma integração fazendo o quê? Vai fazendo os testes, vai virando a chave aos poucos, assim como uma transportadora, quando tu contrata, não vira a chave inteira para ela, porque tu não sabe como é que vai ser. Faça algumas entregas com ela. Em clientes que não são tão exigentes. Faz entregas naqueles clientes que tu sabe que é mais tranquilo. Vai testando, vai aos pouquinhos. Vai testando, entregou. E é o seguinte, entregou. Como é que faz seu retorno pós? Porque eu lá dentro do meu negócio é o seguinte, eu entreguei, eu já te aviso. Principalmente no começo. Eu digo, Hervelto, aqui, comprovante de entrega, carga entregue, dentro do que eu te prometi. Segurança, né? Segunda de novo, vou lá e faço isso. Então assim, para que daqui a pouco esse cliente vire a chave comigo. A mesma coisa na parte da tecnologia. As transportadoras têm que, querendo ou não, assim como o cliente também, ir virando a chave aos poucos e vai trazer muito mais produtividade. Se for pegar um cara para trabalhar com processos, ele vai te entregar isso. Ele vai querer fazer o quê? A integração, para quem faça a gestão, fique mais fácil. Porque se tu tem planilha de Excel no departamento, uma planilha de Excel no outro, uma planilha de Excel aqui, quando tu vê é muita planilha para te cuidar. Agora, quando tu consegue integrar essas informações, fica muito mais fácil tu gerir. Os teus dados estão ali na tua frente, fica muito mais fácil. Então, quando eu digo que a transportadora tem essa certa dificuldade nessa questão de tecnologia, realmente, elas ainda... O empresário de sucesso, seguindo isso que você está falando, ele tem que administrar a empresa como se fosse um painel de um avião, de uma aeronave, né? E quanto menor a quantidade de indicadores, melhor. Quanto mais achatado for isso, melhor, né? Agora, quando está muito aberto, tem uma aqui, outra cola, cara, você vai ficar minutos, horas ali do seu dia, às vezes do dia inteiro, para tentar juntar tudo e ter uma resposta e falar, não, agora a gente vai decolar com essa aeronave que o tanque tá cheio. Era só isso que eu queria saber, sabe? Mas eu não sei por quê. Porque o cara que abastece não estava ali, né? E aí o cara vai tentando procurar informações, um aeromoço ele não encontrou, o tanque tá fechado. Ixi, até ele encontrar, poxa, o tanque tá cheio, vamos decolar, ó. E olha o tempo que ele já perdeu. Poderia estar fazendo outra coisa, poderia estar abrindo novos clientes, desenvolvendo processos e por aí vai. Orivelto, é importante também ressaltar que existe uma questão que é a mudança de mentalidade, né? A gente já passou ali na expedição também, que o colaborador, o empresário, enfim, às vezes tem a sensação que
eu preciso fazer muito a questão operacional, né? Planilha, Excel. Uma vez eu fui falar com uma colaboradora, sei lá, tinha 10 abas, sendo que ela conseguiria colocar tudo em uma única. Só que a sensação de que eu tenho que gerenciar 10 abas me faz entender que eu tenho muito trabalho, que eu sou muito útil, que, né, eu sou muito importante. E daí mas espera aí as pessoas têm medo de reduzir o tempo delas da operação, como se, e aí, eu vou ser demitida, eu não vou ter mais o que fazer, né? Sendo que, pelo contrário, é achatando, né, essa questão operacional que você vai ter mais tempo para pensar em melhorias, que eu acredito que foi muito do que tu fez ao longo da tua trajetória que tornou quem você é hoje, né? Sim. Quando tu pega na parte interna, nós tínhamos, quando eu comecei na parte comercial, tinha o vendedor externo e o vendedor interno. O que eu fazia internamente? Como eu estava com o sistema na mão, a gente puxava lá, a própria transportadora mandava o relatório de clientes para trabalhar em cima deles, faturamento nos últimos 3 meses e tal. Então eu começava a avaliar. Eu digo, não, esse cliente aqui ele é forte. Eu puxava os dados do sistema, olhava o que ele mandou. Só mandou interior de São Paulo comigo, por exemplo. Então, peraí, mas eu atendo outros 8 estados. Eu sou muito bom aqui em Santa Catarina, eu sou muito bom no Paraná, sou muito bom em Minas, enfim, aonde que eu sou muito bom? Mais 4 estados. Eu ligava para esse cliente e eu perguntava para ele, cara, mas tu só tá mandando interior. O vendedor externo, por muitas vezes, quando ele chegava na empresa, eu já tinha conversado com o cliente, eu já tinha reanalisado a tabela, eu já tinha falado com o gerente regional, eu já estava com a tabela pronta, analisada dentro de uma planilha, que eu já tinha mandado para o cliente, só falava assim pro vendedor, pega a assinatura na tabela. O vendedor falava, tá, mas já falou lá com a... Cara, já falei, já tá aprovada a tabela, eu já mandei para ela falou que é só tu ir lá pegar a assinatura, e outra, tá aqui a análise dos fretes do que ela tá pagando hoje versus o que ela vai pagar nessa nova tabela. Então por isso que eu digo da questão de demanda, quando entra no preço ali, né? Mas assim, eu já fazia eu era produtivo ao ponto de entender assim, cara, eu preciso facilitar para todo mundo. Eu facilitava até pro vendedor. Só que esse foi um problema, o vendedor foi demitido depois. É o famoso ganha-ganha, né? Gente, é incrível. Toda vez que eu converso com um empresário de sucesso, eu vejo que nós somos iguais, cara. A gente sempre tenta facilitar, a gente sempre tenta olhar o mercado, a gente sempre tenta... É o famoso ganha-ganha, né? Todo mundo tem que sair ganhando, a gente sempre tem esse olhar. E o empresário que só olha o dinheiro, o lucro, cara, esse cara ele não sobrevive. Eu vejo isso com muita facilidade. Gustavo, até você comentou, né, Ellen, ali sobre essa pessoa que você pede, às vezes o cara tinha 10 abas ali na planilha, você, não, gente, a gente consegue deixar aqui, sei lá, diminuir, deixar 2 ou talvez uma aba. Aí a pessoa fica pensando, poxa, mas se eu diminuir essas abas ou até se eu for ali buscar um processo que realmente agiliza, eu posso ser demitido. É o que eu estava falando com o Gustavo mais cedo, né? Tudo é cultura, né, Ellen? Então, a partir do momento que a gente tem uma cultura aberta, uma cultura transparente, uma cultura que a gente apresente para o nosso cliente que a gente quer crescer, que a gente não quer parar no tempo, aonde a gente vai, aonde nós estaremos daqui a 2, 3, 5 anos, de onde nós saímos, né, onde nós estamos agora, aonde a gente quer chegar, cara, eles vão entender que a gente está fazendo esses movimentos aqui, né, Ellen, para a gente chegar a um determinado lugar. E empresário, para você que está nos assistindo, se você tem esses colaboradores com essa mentalidade que a Ellen falou, cara, demita. Esse cara, ele vai sabotar o teu negócio, ele vai né? Ele não vai fazer isso. Sim, porque as pessoas têm medo, né? E aquela velha, né, que sempre foi assim. Então, a mudança, não, mas sempre foi assim. Aí, às vezes, vem alguém de fora, né, com uma inovação, um especialista que quer, por exemplo, contratar o teu serviço, né, ou algo do tipo. Mas não, né? Às vezes vê que uma melhoria vai fazer com que eu perca a minha posição ou algo do tipo, né? Ou a percepção dele, né? Vai tirar da zona de conforto. É que qual é o grande erro? É que eles acham que, estão contratando lá a plataforma do Gustavo, a GV, pra me tirar. É a primeira coisa. Cara, fato. Não tem como. Isso aconteceu recentemente com a gente, tá? Tipo assim, eles vão contratar para tirar. Não, cara. O detalhe aqui é pra facilitar o teu dia. E assim, como a gente, né, fala que não é teoria, é prática, tá? A gente vivenciou isso, né? Teve um colaborador que fez a fala de que foi uma situação bem chata que aconteceu, né? Mas até
elevou o preço e burocratizou como se aquilo fosse algo muito complexo e não fosse positivo para a empresa naquele momento, e nos bastidores a fala dele foi: se eu contratar, eu não vou ter o que fazer. Então, assim, a gente tem que ter muito esse olhar clínico, esse olhar atento, né, com uma profundidade realmente de quem está inserido no teu negócio pensando em melhorias, né, e tudo mais, ou quem está com aquele velho pensamento de que sempre foi assim e burocratizando várias coisas para ter a falsa sensação de que eu estou trabalhando muito. E o principal de tudo, que é, né, o nosso assunto, sempre volta para qual ponto? Qual que é o prejudicado? É o cliente. Né? O cliente, de certa forma, vai estar sendo prejudicado nisso. Por quê? Tu pode estar trabalhando de uma forma negativa, com transportadoras que não estão entregando aquilo que você gostaria, né? Isso prejudica o teu negócio, prejudica o teu faturamento e prejudica o cliente, que ele não vai querer voltar a comprar de você e nem indicar para outras pessoas. Mas são pessoas, né, Ellen, que tem essa cultura ultrapassada do sempre foi assim, ou desse medo, né? Ou sabe aquelas expressões, Gustavo? Mas vão puxar meu tapete. Eu não vou ensinar o meu conhecimento porque daqui a pouco vão me demitir. Tudo isso, gente, é expressão ultrapassada. E essa pessoa, infelizmente, ou ele muda, que é difícil, né, depois de uma determinada idade, ou você vai ter que tirar da sua empresa para prosperar. Sim, senão não consegue. Sim. Isso é cultural, realmente. E eu tenho visto tanto nas mentorias das clínicas, assim como dentro do próprio negócio da IDGV, que essa cultura ela está inserida dentro de casa. Uhum. No ambiente onde essa pessoa está inserida. Porque para muitas pessoas, isso eu tenho comentado em alguns locais que a gente acaba conversando sobre isso, para muitas pessoas, aquilo que tu ganha, por muitas vezes, já é o teto da tua família, sabe? Uhum. E, cara, tá bom. Eu não quero me esforçar para ganhar muito mais do que isso aqui. Não tenho um sonho de, sei lá, viajar pra Disney. Ou não vai muito longe. Não tenho um sonho de comprar aquele tênis que eu sei que, pra mim, Guga deve ser... Cara, eu quero trabalhar pra um dia comprar aquele tênis. Conquista, né? Meu suor, meu trabalho. Sim, foi. Até já falamos isso em outro podcast. Eu cheguei a, antes do transporte, ali com 16, eu cheguei a lavar caminhão porque eu queria comprar um tênis. Uhum. Eu trabalhei numa lavação todo sábado pra ganhar R$50 por mês. Porque o tênis custava 200. Então eu trabalhei 4 meses para comprar um tênis de R$200. Olha só, naquela época eu já era bem ambicioso, assim. Não ganancioso, ambicioso. Eu sempre quis as coisas boas. Então, assim, eu tenho notado essa parte das pessoas, principalmente no transporte. Quando a gente vai conversar com eles, cara, o trabalho deles ali, o dia a dia deles acaba sendo tão nervoso, principalmente a parte operacional, que eles acabam falando assim, ó, não vejo a hora de chegar às 6 horas pra ir embora. É a turma do sextou, né? Pelo amor de Deus, eu não vejo a hora de... Daí eles vê o Guga lá, sexta de manhã. Eu sei que às vezes é um pouco difícil a gente falar isso, né? Mas eu vejo lá o Guga sexta de manhã, vai lá e posta lá que tá lá jogando algum golfe. Tá lá jogando golfe, sexta de manhã. Tu chega na transportadora pra conversar com ele, tá rico já, né? Tá rico. Primeiro de tudo, eu sempre falei pra ele o seguinte, vamos trocar. Quantos sábados, quantos domingos, quanta noite, meia-noite, quantas noites você virou pra ter aquela conquista, né? Por que eu falo isso pra eles? Vamos trocar porque, assim, tu não quer o meu bastidor, né? Só quer estar lá na sexta, lá jogando comigo, mas... E o meu bastidor, cara? Mas tudo isso, Gustavo, é o que você mesmo falou, concordo com tudo, tá? A danada da ambiência. É o meio dele, né? Então, assim, é o que é falado... Né, é o que eles escutam, a música que eles estão ouvindo, inclusive os filmes que estão assistindo, que sempre os colocam nessa posição. E falando sobre cultura de uma empresa próspera ou não, o empresário ele tem que analisar de uma forma muito profunda quem são as pessoas que estão dentro do barco dele. Que uma única pessoa faz esse barco afundar. Então, assim, se você tem uma empresa com a mentalidade de prosperidade, se você quer crescer, quer evoluir, você tem que buscar pessoas que também querem crescer e querem evoluir. Se você está estagnado, por que tem esses empresários? Eu, sei lá, já estou com meus 70 anos, né? Eu já atingi tudo que eu quero, eu não tenho filhos, eu agora quero curtir um pouco a vida e eu não quero mais crescer, o que eu estou ganhando tá bom. Ele tem que buscar pessoas com a mentalidade que tá bom. Então, gente, eu nem vou falar mais do empresário, vou falar do colaborador. Um colaborador que quer crescer, ele não vai ficar em uma empresa que não cresce.
e ele vai buscar uma empresa, né, Ellen, que está crescendo. E um colaborador que não quer crescer, ele não vai ficar uma empresa que quer prosperar, porque ele não quer aquilo. Então tudo é muito para quem mudar. Meu Deus, como que exigem de mim, sabe? Ai, meu Deus, estão querendo me matar aqui. Então o empresário, ele tem que procurar o time ideal para a prosperidade. A gente está abrindo agora todos os setores da Vazicor e eu estou trazendo aqui as pessoas que me ajudaram, assim como você, né, a prosperar, e também os colaboradores. E eu estou achando impressionante o nível de bate-papo, o nível de conhecimento. E essa semana a gente estava gravando aqui com uma pessoa e ela disse assim para mim não, para quem está nos ouvindo. A nossa empresa fez isso, isso e isso. Quando ela falou isso, eu disse, estamos no caminho certo. Sabe? Porque era o meu sonho, cara, que a pessoa não falasse assim, a Vazicor, a empresa que eu trabalho. Cara, ela disse, a nossa empresa está registrado. Foi no segundo episódio, quando ela falou, a nossa empresa, a gente faz isso. Cara, o meu coração acelerou, fiquei paralisado, cara. Sabe? Porque é isso mesmo. Estamos juntos, estamos no mesmo barco, estamos indo para o mesmo lugar. Eu faço parte disso. É o famoso win-win, né? O ganha-ganha. Se a empresa ganha, eu ganho também, mas de verdade. Porque também eu não sou aquele tipo de empresário, né, Ellen? Que eu vendo essa história, essa empresa tá bem, você vai estar bem. Aí eu tô lá andando com um carro de 1 milhão e tô pagando R$1.200 por cara, né? Também não é assim. A gente realmente tem que mostrar e transbordar essa prosperidade. Né? Perfeito, perfeito. Eu tenho, eu estava comentando antes com a Ellen, a gente começar, eu tenho uma colaboradora que fez 20 anos agora. Faz 2 anos que ela tá comigo. Então o primeiro trabalho dela foi comigo. E quando ela entrou, eu não sabia o que era um caminhão. Porque eu perguntei, onde é que trabalhou já? Ela falou, não trabalhei, só fiz um estágio e tal, acabei de me formar ali no ensino médio. Eu falei, putz, eu precisava de alguém para me ajudar mais. Sério, eu pensei assim, cara, eu precisava de alguém para me ajudar mais, para tirar um fardo maior das minhas costas. Principalmente falando do transporte, pelo menos que entendesse um pouquinho. Eu falei, não, cara, eu treinava as pessoas do zero lá na transportadora, mas ela tem que querer. Então daí na conversa eu perguntei, olha só, é transporte, sabe de alguma coisa? Daí ela, não conheço nada. Trabalho, administrativo, atendimento ao cliente. E eu notava que ela era tímida, assim, até não falar, assim, eu digo, eu falei, fica tranquilo aqui, tudo no WhatsApp. Então eu vou te ensinar do zero, mas a primeira coisa que eu quero te perguntar, tu quer mesmo? Porque assim, não adianta tu me falar que tu quer porque tu quer ganhar um salário. Comigo, se tu tentar fazer isso, tu não vai durar. Por quê? A minha cultura aqui é de atendimento. Tanto é que hoje, por exemplo, nós temos a nossa plataforma lá de gestão, quando o cliente dá um oi, ela recebe uma mensagem de boas-vindas, ela não deixa o cliente chegar no menu. Então, para te ver, o cliente dá um bom dia, quando ele recebe o menu, que é para ele clicar lá para fazer cotação, ela já dá um oi, para já antecipar e já poder atender. Quando eu pego lá o gestor de WhatsApp, o painel, o dashboard para olhar, tem vários atendimentos sem menu. Eu sou obrigado a falar para ela assim, olha só, espera o cliente responder qual é o menu para a gente saber se ele quer falar de cotação, rastreamento, porque isso vai também nos ajudar na plataforma de gestão de frete. Então assim, ela pegou a minha cultura de atendimento, que hoje eu tenho clientes que querem falar com ela e não querem falar comigo. Que legal. Isso é um bom líder, né? Tu delegou tão bem ao ponto de que ela pode fazer melhor do que você. O cliente chega, fala com ela. Tem coisa que às vezes eu pergunto, Vitória, como é que tá fazendo isso aqui? Ela, não, eu já resolvi aqui, já liguei lá. E um dia eu falei pra ela assim, olha só, tá conversando com um cliente por mensagem, manda um áudio, pergunta se tu pode mandar um áudio, manda um áudio pra ele. Começou a chorar. Tremedeira e chorar. Eu falei, o que aconteceu? O que eu falei? Ela bem assim, me perdoa. Não, daí eu até fiquei, porque ela bem assim, tu tá na sala, daí eu tô com vergonha de mandar o áudio. Eu falei, eu tô com medo de errar. Falei, não, mas olha só, se tu errar o áudio, tu volta ou aperta no stop que tá tudo certo. Ela, não, mas tu tá aqui. Eu falei, o negócio é o seguinte, agora é minha obrigação destravar isso de ti. Tu vai aprender a mandar áudio. E faz o seguinte, agora vamos lá. Enfim, treinei ela, hoje liga para cliente, manda áudio de uma forma assim, perfeita, não sabia mandar e-mail, ela não sabia mandar e-mail.
Daí o que começou a acontecer? Eu comecei a trocar alguns e-mails e colocar ela em cópia. Eu falo para ela, presta atenção no que eu falo, Legal. como que eu dou boas-vindas, como que eu tô saindo. Porque tudo isso é atendimento. É a primeira impressão. Então, tudo que tu for fazendo, Vitória, eu vou te copiar para que tu venha junto comigo e a gente consiga entregar aquilo que eu estou vendendo. Show. O Gustavo, ele entregou toda a receita que eu acredito, Ellen. Como criar um discípulo, né? Que a gente costuma falar aqui no braço direito, na vasicor, que se até Jesus Cristo precisou de discípulos, quem somos nós para querer levar tudo sozinho, né? E é justamente isso, para a gente sair do operacional, a gente tem que contratar bem uma pessoa com o perfil correto e depois a gente treinar. Eu costumo dizer isso, se você escolheu a pessoa e você acha que essa pessoa tem o perfil, faz tudo isso que você falou, coloca ela do lado, sabe, ensina, conversa, troca uma ideia, manda um e-mail, sabe, você vai ter reunião, leva ela junto, sabe, faz isso. Quantas vezes eu já levei o meu time para as transportadoras? Eu lembro, eu com você, eu pegava o time do comercial, logística, vamos lá agora na transportadora A, B, C e D. Quantas vezes eu fiz isso, sabe, lá no começo, né, para as pessoas entenderem como funciona, o fluxo da transportadora, ver que não é fácil, sabe, eles entendiam, nossa, agora eu sei como funciona, agora eu estou entendendo como que é o negócio. Então é desse jeito que você vai ali construindo os discípulos. Ô Gustavo e Ellen, eu falei ali no começo que nós iríamos estar falando o que a gente fez, né, para ter um resultado tão bom, que hoje apenas 0,02% dos nossos produtos retornam. E desses 0,02%, 99% deles é por avaria de transporte. Ou seja, os nossos problemas da vasicor ali, eles são mínimos, eles quase não existem. Eu gostaria de estar falando aqui para vocês o que eu fiz para chegar nesse ponto. Pessoal, processos bem definidos. Então, o que acontecia? Quando chegava um produto com a cor ou o modelo trocado no cliente, a primeira coisa, antes de qualquer coisa, tá? Pega o pedido, pede para tirar foto dos produtos, veja o que foi o erro e já manda imediatamente esse produto para o cliente. A primeira coisa é essa, não vamos aqui culpar ninguém nesse momento. Vamos aqui ver porque às vezes o problema nem foi de uma pessoa, o problema é do processo em si, né? Então vamos primeiro corrigir essa situação. Porque, gente, o cliente ele não pode ser prejudicado pela incompetência da empresa. Ele não pode. Tá? Então, o que a gente fazia? Pegava ali, não, o vaso era para ser esse, a gente pintava, se tinha no estoque, manda rapidinho, beleza. Agora vem para cá, vamos ver o que aconteceu. Ah, o problema foi no processo. Foi no nosso processo? Foi no nosso processo. Tudo bem, vamos aqui. Vamos ver o que a gente pode fazer. Tem um filme, cara, como eu me inspiro naquele filme para processos de chão de fábrica. Fome de Poder, o filme do McDonald's. Tem um momento lá, se você não tiver tempo para assistir todo o filme, vai no YouTube e coloca ali, pesquisa assim, treinamento numa quadra de tênis, que vai aparecer. As vezes que ele fez foi na quadra de tênis para ele ver qual que era o melhor processo. Um processo que não tivesse retrabalho, tivesse velocidade e qualidade. Então ele fez várias e várias e várias vezes. E o interessante, que me chamou muita atenção, foi que teve um momento que ele colocou uma escada enorme, subiu para ele ver o processo por um ângulo diferente. Sabe, para ele ver, nossa, esse daqui agora, ninguém bateu em ninguém, o negócio fluiu, deu tudo certo. Eu fazia muito isso na vasicor, muito. Às vezes eu ia no chão de fábrica quando não tinha ninguém. Eu olhava, tirava foto, mapeava, nossa, eu vou tentar isso daqui. Aí eu chamava alguns colaboradores e eu aplicava aquilo dali, exatamente aquilo dali. Então, gente, às vezes, o que acontecia? Detalhes, Gustavo. Às vezes os caras selecionavam os pedidos, ali um exemplo que eu vou dar aqui, tá? Entre tantos outros. E na hora de botar na caixa, eles botavam na caixa, às vezes, o único modelo, esses copos aqui, os três, eles são idênticos, né? Só que as cores eram diferentes. Imagina que tinha um branco, um preto e um azul. Na hora de botar na caixa, eles botavam, esqueciam, né, qual que era a caixa. E na hora de botar ali o nome do cliente, eles erravam naquele momento. Então, era um simples detalhe. Gente, não vamos mais misturar os produtos. Vamos separar agora por pedidos. Só isso daí zerou os problemas de modelo e de cor. Um detalhe, mas o que eu fiz? Eu não estava mais no operacional, eu quis enxergar de fora e eu fui tentar resolver aquele problema. O que eu vejo que os empresários erram? A empresa dele vai tendo um problema atrás do outro, ele não tenta solucionar, daqui a pouco está uma bola de neve, ele não sabe mais o que fazer, ele quebra. Sim. Sabe? Tu já presenciou esse tipo de coisa, Gustavo? Já, e eu costumo dizer que a melhor... Todos nós aqui, nós praticamos esportes, né? E o esporte, ele é um processo.
Eu sou faixa preta de jiu-jitsu. Então, quando nós treinamos uma posição, ela é um processo. Então, para mim passar a guarda de alguém que quer chegar do lado dessa pessoa, né? Eu preciso primeiro seguir um processo, que é neutralizar tornozelo, neutralizar joelho, neutralizar a cintura e ficar do lado dele. Se eu quiser pular esse processo, eu não passo a guarda. Isso que o Erivelto falou é isso, é a questão do processo que ele fez, que ele mapeou e esse detalhezinho aqui melhorou. Dentro do transporte, isso acontece muito também. As empresas não têm um processo. Por muitas vezes eu até ajudo elas. Porque quando elas entram em contato comigo para passar uma avaria, aconteceu semana passada. Aconteceu uma avaria de um cliente. Chegou lá na entrega com fita transparente. E era confecção e a fita é gomada. Chegou lá, tinha um bilhete gigante para o cliente fazer a ressalva. Isso é um ponto também que assim, faz parte do processo. Se o cliente não observar no CTE da transportadora que o produto chegou avariado ou que a caixa chegou rasgada, quase ninguém faz e aí depois acaba cobrando da empresa, né? Acaba indo lá cobrar da empresa. Então, chegou o cliente automaticamente na mesma hora bateu a foto e mandou pro fornecedor, só que não observou no conhecimento. A transportadora, eu tô com um comprovante aqui 100%, ó. Está recebido lá embaixo. Para quem tem empresa, quando pegar um conhecimento de transporte, olhem lá embaixo, que tá lá, que recebeu produto em perfeitas condições e tá assinado. Isso é um problema. Então, para quem tem empresa e recebe mercadorias ou envia, orientem os clientes que recebem a entenderem esse ponto. Porque se tu fizer qualquer tipo de observação, tem um campinho de observação da transportadora ou faz um verso do conhecimento dizendo que a caixa chegou danificada. Se não fizer isso, é um problema. Porém, aconteceu no mesmo dia, foi às 11 da manhã a entrega, baixou pelo celular. 2 da tarde a cliente me ligou, Gustavo, aconteceu um problema. E aqui eu vou chegar no erro da transportadora. A empatia, eu falei, cara, foi entregue hoje, no sistema não tem observação de avaria em nenhum ponto e chegou a caixa no cliente com fita. Tem algum erro no processo de vocês aqui? Fui no gerente corporativo e falei, cara, ok, se for preciso eu vou assumir essa bronca com o cliente, porque o meu cliente não perde comigo. Eu vou assumir a bronca com ele. Só que o processo de vocês como transportadora está errado. Por quê? Aonde que foi essa avaria? Não tem no sistema. O cliente recebeu com fita? Tá. Então pergunta pro motorista se a caixa tinha fita ou não. Se o motorista disser que tinha caixa com fita, ele carregou com fita? Não. Então o problema foi ele que quando carregou, passou a fita e entregou com fita no cliente. Mas se ele falar que carregou com fita, peraí, quem que descarregou o caminhão? Olha só como é um processo, cara. Quem que descarregou o caminhão, vem cá. Igual, tu que descarregou o caminhão tá com avaria, tá, né? Por que não avisou a pendência? E às vezes nem lembra porque entregou tanta coisa naquele dia. Eu sei lá, cara, eu fiz aqui 40 entregas hoje, eu vou lembrar. O que aconteceu? A menina da pendência ligou, olha só, a entrega da nota fiscal número X. Não, eu tô aqui com o comprovante de assinado, tudo certo. Ele fez o papel dele. Só que esse processo que tu comentou agora, ele precisa ser feito. E se a empresa não seguir esse processo, as pessoas não seguirem esse processo, vai gerar uma insatisfação para o cliente. Mas o consumidor, o cliente, né? Gente, eu lido com isso há 15 anos, tá? Então eu sei de qual é salteado. Para a gente educar o nosso lojista, o nosso cliente, ele assinar, olhar o produto no ato da entrega, cara, é um trabalho que a gente está fazendo há 13 anos e eles ainda, tu sabe disso, tu presenciou, não assina. Aí o que acontece? Ellen, pensa comigo, ó. Eu cheguei para te fazer uma entrega. Eu entreguei os produtos. Tu não quis abrir a caixa, pegou, simplesmente assinou. E sabe por que tu não quis abrir a caixa e olhar? Porque tu não tem ninguém treinado na tua empresa para fazer isso. Eu estou me referindo já à loja lá na ponta. Eu tava com pressa. Isso. Por que você está com pressa? Porque eu estou no operacional, estou pagando incêndio. Isso mesmo. E é o que mais acontece. Então, essas empresas de pequeno e médio porte, gente, tem uma oportunidade, às vezes, de crescer tanto e não cresce porque eles estão ali apagando incêndio, estão vivendo um caos. Aí acontece isso. Agora, olha só. Nossa, vou pegar um exemplo extraordinário de um ponto que faz as empresas não crescer. Aí, Ellen, eu entreguei aqui 3 caixas para você, 3 vasos. Você está com pressa porque está no operacional, você não checou esses produtos,
né? Assinou ali, como o Gustavo falou, tudo que não deve fazer você fez. Beleza, você voltou lá para atender o cliente, porque o cliente na sua cabeça, ele é o mais importante. Mas por que ele é o mais importante? Porque você precisa de dinheiro. Mas por que você precisa de dinheiro? Porque você não tem caixa. Mas por que você não tem caixa? Porque a sua empresa é desorganizada. Mas tudo bem, vamos lá, segue o fluxo. Aí, 3, 4 horas depois, ela teve um tempinho, ela vai lá e abre o produto. O produto está avariado. Ela pega e faz o que o Gustavo falou. Liga para a transportadora. Não, liga para o cliente. Ele vai, desculpa, para a fábrica, no caso, né? Vai direto ligar para a fábrica. Ô, vendedora, o produto chegou aqui avariado. Tá, mas você assinou? Você checou na hora? Não chequei. Nossa, mas eu te avisei tanto, eu te mandei por e-mail. Tem a gente até na nota fiscal, a gente faz um riscão amarelo lá grande, né? Sabe? Falando para a pessoa checar o produto no ato da entrega. Então, a gente faz tudo. Enfim, vamos voltar para lá. Aí o lojista fica insatisfeito, liga para a indústria, poxa, mas você, cara, não fez aquilo que a gente pediu. Aí a indústria pega e liga para a transportadora. Ó, o cliente está reclamando que o produto está variado. A transportadora tem ressalva? Não tem ressalva. Aí vira essa briga. Quem na grande maioria fica com a responsabilidade? A indústria. Se ela quiser salvar o cliente, se ela não quiser, ela diz não, porque ele errou. O que a loja vai fazer? Não vai comprar mais dessa fábrica. Aí a fábrica, que é o nosso caso, na grande maioria das vezes, poxa, Gustavo, o cara errou, a gente sabe disso, traz esse produto de graça para mim, a gente refaz esse negócio. Aí é uma questão de bom senso e parceria. Entra a parte comercial. Só que essa pessoa, a partir do momento, em que ela percebeu a avaria, a lojista, ela não quer ficar com prejuízo, aí ela começa a bombardear, manda mensagem, manda e-mail e ela liga. Agora, presta atenção, Ellen, olha o tanto de energia que essa lojista está gastando por um detalhe. Que poderia ter, né, se eu tivesse seguido o processo. Isso, e isso eu vejo todo dia e eu estou no campo de batalha, o Gustavo sabe disso. Essas empresas de pequeno e médio porte não crescem por causa disso, tu sabe disso, né, Gustavo? Sim. E isso que eu falei aqui, acontece mesmo, Gustavo? Estou falando besteira? Não, acontece. E assim, tem coisas que são simples de resolver. Por isso que eu digo, a questão de produtividade. Mas vamos lá, não precisa ir muito longe e não vai ter custo nenhum. Vai lá no Excel, coloca checklist de recebimento de mercadoria. Pessoal, isso aqui é o processo de recebimento. Toda a carga que chegar dentro, se for uma loja de confecção, se for, mas não tem uma pessoa específica para atender. Cara, não importa. O teu problema depois que tu receber a mercadoria, ele vai ser muito maior do que no momento que tu está recebendo. Chegou a caixa danificada. Mas o motorista não quer esperar. Ressalva. Tu já jogou a responsabilidade para transportar. E tem uma outra coisa, Gustavo. Ellen, agora você imagina, Ellen, você não abriu a caixa, não assinou nenhum tipo de ressalva. O funcionário dessa pessoa vai abrir a caixa e danifica o produto. Ele chegou perfeito, mas quem danificou foi o colaborador. Muitas vezes o colaborador da empresa não quer falar para o chefe que foi ele que danificou. Ele joga a culpa para onde? Então vocês estão entendendo o problemão que é, gente? Às vezes, o nosso produto, as pessoas abrem as caixas com estilete. Tá. Vocês já estão até entendendo o que eu vou falar aqui. Então, cara, às vezes a pessoa tira uma foto, o vaso chegou arranhado. Aí a gente fala, tem foto da caixa? A pessoa tem, tira foto, manda pra gente. Tá perfeito. É impossível o produto chegar arranhado. Aí sabe o que eles dizem, o dono da loja? Saiu de fábrica sim. O problema foi problema do processo fabril. E a gente, a gente tem um controle de qualidade, checa um vaso atrás do outro, não é, e tá lá o corte bonitinho do estilete. Às vezes todos os vasos arranhadinho com estilete, sabe? A gente fala, poxa, o problema não foi nosso, a gente sabe que não foi. Eu vou bater de frente com o cliente, se eu quiser perder ele, eu vou. Sim. E isso é uma grande engrenagem, né? Porque às vezes, se isso acontece com muita recorrência, a gente tem que também saber escolher os nossos clientes, né? E saber dizer não para eles. E é isso, ótimo, Ellen, que você está falando, porque é exatamente isso que a gente está fazendo. Eu não quero mais o cara que fica precificando o meu produto, Gustavo. O cara, a partir do momento que começou a precificar o meu produto, já falou, olha, eu tenho até concorrentes, aqui se quiser eu te indico que essa pessoa você vai comprar mais barato, né? Tá tudo bem, mas ele vai atender de acordo com o que você, né, merece, vamos dizer assim, porque ele está disposto a pagar, né? Isso. Então, quem olha preço não busca valor. Sim, porque quando a gente busca o posicionamento,
cara, você vai selecionar alguns clientes. É impossível você tirar para tudo que é lado, querer todo mundo. Quem quer vender para todo mundo, não vai vender para ninguém. E olha a engrenagem, né, desse ecossistema. A gente faz todo o processo correto, mas se eu tenho um parceiro ou um cliente que peca no processo, querendo ou não, essa bola de neve volta para nós que estamos fazendo de forma correta. Vai cair para vocês. Então, por isso é importante escolher a forma que sai e também para quem chega, né? Sim. Pessoal, esse nosso bate-papo já chegou a 1h30, voou. Eu acho que é um assunto que eu gosto, acho que tu adora também, né? Porque o nosso campo ali realmente, poderíamos falar muito mais. Para você que está nos assistindo e gostou desse material, manda para colegas, porque eu fiz um estudo, tá, Gustavo? Agora, nessa semana, para saber se tinha material na internet, ali no YouTube, falando principalmente para empresas, chão de fábrica, envolvendo logística, e eu encontrei muito pouco material. Então, se você gostou, né, Ellen, se inscreva aqui, deixe os comentários, fale se gostou, dê sugestões de novos temas, tá? E para finalizar, vocês gostariam de deixar alguma mensagem, algum recado? Na verdade, eu uso essas 3 palavras aqui como regra dentro do negócio, que é ação, transformação e resultado. E como regra, né, eu sempre tive atitude. Eu acho que os grandes empresários ou quem busca aí o sucesso em termos de empresa, precisa ter atitude. Tendo atitude, tem transformação, consequentemente vai ter resultado. Então, essa seria a minha mensagem que eu costumo falar para todos e deixar aqui para vocês. Agradecer a oportunidade, né, Erivelto, de estar aqui falando, Ellen, um pouquinho sobre o transporte, um pouquinho sobre a minha vida. Mas é isso, resiliência, constância, entender que inovar é preciso, a gente precisa ter obsessão de fazer o novo de novo, sempre. Legal. E no ambiente que a gente está, minha mãe mudava o sofá, né? Na casa todo sábado, porque ela queria ter um apartamento novo todo sábado. Olha só. Então ela mudava o sofá todo sábado e eu comecei a ligar, poxa, cara, é a condição que ela tem, dentro do ambiente dela, ela sempre está fazendo novo. E eu tenho isso como um histórico. Então, mas ter atitude vai levar o nosso negócio para o próximo nível. Muito obrigado, Gustavo. Eu tenho certeza que a gente vai te convidar mais vezes, tá? Ellen, quer deixar alguma mensagem? Não, só agradecer, né, por nos auxiliar, compartilhando esse teu conhecimento que é tão amplo, né, em muitas frentes, e com certeza esperamos que isso tenha auxiliado quem nos ouve e quem nos assiste. Obrigado, pessoal, muito obrigado. E assim a gente finaliza mais esse episódio do podcast O Braço Direito. Até a próxima, gente. Cara, gostei demais, tá? Top, né? Se deixar o cara vai. Não, nossa, é um assunto que vai. Deixar o cara vai longe, tá? Eu não sei se é porque eu sou apaixonado por isso, mas eu não achei material parecido com esse, Gustavo. Eu não achei. Sim, é difícil. E assim, é difícil as empresas que sabem de transporte. É um conhecimento muito amplo, Parte né? interna. A parte interna do transporte é difícil quem entende mesmo, assim, quando vai para a parte da operação. As empresas não falam, são raros as pessoas responsáveis por logística na empresa que realmente sabem da operação. E o que eu não vi foi isso, cara, nas pesquisas. Fala, Ellen, do campo de guerra, cara. Eu não vi, Ellen. Eu vi teórico, o cara no quadrinho ensinando. O que foi?